Próxima dica é: leia pacientemente. Tá? Leia pacientemente. Agora esquentou. É muito importante vocês serem pacientes nesse processo, porque a gente vive numa era do aqui e agora, do fast, queremos tudo muito rápido, tudo pronto, e a Bíblia às vezes não nos dá essa rapidez. Às vezes a gente olha para aqueles pregadores, né, e você fala: nossa, como ele consegue ver tudo isso no texto. Mesmo texto que eu preguei no domingo, olho lá na internet, o cara foi, do meu sermão todo, ele só pegou um ponto e destrinchou aquilo. Como é que ele consegue ver tudo aquilo? E eu não. Seja paciente. Essa pessoa está há quanto tempo fazendo, se envolvendo nesse processo? É preciso ter paciência, o processo é lento, por isso você precisa de paciência. Tá? A gente não vai abrir a Bíblia e amanhã conseguir fazer todas as observações, todas as anotações e fazer dessa forma aqui. Você precisa ter um pouco de paciência. Não se sinta frustrado por ser difícil. É de fato difícil, mas se você perseverar, for paciente, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Vai chegar um dia em que o processo todo vai funcionar na sua mente. Quando eu comecei a fazer o método OICA, que eu aprendi no seminário, eu então me propus a fazer em cima do livro de Atos. Então todos os dias eu pegava um capítulo e fazia observação, escrevia tudo ali, interpretação, fazia todo aquele processo. E às vezes um capítulo demorava quase uma semana. Mas à medida em que eu fui progredindo nesse método, e houve até um tempo que eu pensei: isso não dá para mim, é muito difícil, é muito trabalhoso, eu não quero mais, eu vou parar. Mas eu fui incentivado, eu continuei naquela época, e à medida em que eu fui progredindo no livro de Atos, no final, eu já estava mais rápido para fazer as observações, as interpretações, eu já escrevia tudo muito rápido, eu já conseguia talvez em um dia fazer 2 capítulos, a coisa foi progredindo, mas foi preciso tempo e paciência. Hoje, eu não escrevo nada do OICA. Às vezes as pessoas escrevem lá no YouTube: por favor, dá aula de homilética para nós. Aí eu respondo: quando eu aprender, eu ensino. E as pessoas acham que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Quando eu prego, eu faço o OICA. Segredo revelado, puxa vida. É o que eu faço, é o OICA. Eu observo o texto. Se eu escolhi lá, na época, a carta aos Gálatas ou de João, eu tenho aquele texto. O que eu tenho que fazer? Observo, colho as dicas que o próprio texto está me dando, interpreto, depois faço uma aplicação. É isso que eu faço. Talvez nos moldes de um seminário eu seria reprovado na aula de homilética, certamente. Quando eu fiz homilética no seminário, eu não dei a mínima, porque eu achava que eu nunca ia pregar, não é a minha área. Então, não vou ensinar nada, não vou pregar nada. Então, eu fiz por fazer essa matéria, então não aprendi, na verdade, né? Mas, conforme o tempo foi passando, isso se tornou mais fixo. Hoje está na mente, faço naturalmente. Eu não fico pensando quando estou lendo texto, opa, estou na letra O, ou observação. Não, eu já estou lendo, procurando correlação, tentando achar o significado daquilo e depois respondo. Às vezes chega um irmão com o texto bíblico: ô irmão Glauber, o que significa esse versículo? Sabe aqueles versículos que você nem sabia que estava lá? Isso é uma Bíblia mesmo? Tipo assim, né? Um versículo que você nunca parou para pensar nele. Aí o que eu faço? Na hora eu peço para ler, leio, lógico que o contexto, rapidinho, eu estou fazendo o OICA na minha mente. E depois eu respondo. Então, é um processo que vai te ajudar muito, mas requer paciência. Você precisa ser paciente consigo. E uma dica nesse processo todo é: trabalhe com um livro por mês. Escolha um livro das Sagradas Escrituras, esse livro pequenininho, esse livro menor. Faça esse propósito e trabalhe com ele. Comece com um livro por mês. Parece muito tempo, né, para se gastar num livro por mês? Você acha que é muito tempo? Parece. Um mês num livro? Poxa, em um ano eu só vou aprender 12 livros da Bíblia? Mas, na verdade, um mês é muito pouco para se estudar nesse processo aqui. Por quê? Porque se nós lembrarmos de Atos 1:8, quanta coisa a gente conseguiu perceber ali?
mais de 30 observações. Imagine se você fizesse do livro de Atos todo. Aí isso certamente gastaria bem mais de um mês. Mas em um mês, se você escolher um livro em um mês, você poderá, por exemplo, ler o livro várias vezes. Tá? Você vai conseguir em um mês, certamente, ler esse livro várias vezes. Você vai conseguir observar a estrutura do livro. Você vai conseguir identificar os termos-chave do livro. Você vai conseguir investigar os principais personagens do livro, porque não dá para investigar todos, né? Você vai certamente descobrir o pano de fundo histórico, vai descobrir a forma prática de colocar a aplicação em sua vida, né? A letra A. Então, em um mês, dá para você conseguir tudo isso. Parece pouco, mas não é. Se você fizer esse processo de um livro por mês, em um ano, você vai ter 12 livros. Em 5 anos e meio, você terá lido a Bíblia toda. Você terá uma compreensão das Sagradas Escrituras, não uma compreensão superficial. Se você fizer um livro por mês, daqui a 5 anos e meio você terá passado por todos os livros da Bíblia. E isso não simplesmente uma passada de olho. Você terá o pano de fundo histórico, você terá compreendido a Sagrada Escritura, terá um conhecimento profundo. Então pense, você está apenas a 5 anos e meio de ter uma compreensão profunda das Sagradas Escrituras. Você tem compreensão de pelo menos um livro da Bíblia, assim, sabe citar ele, assim, os pontos, o contexto histórico? Você tem domínio sobre algum livro da Bíblia? Talvez a maioria de nós não tenhamos nem de um. Então, se você pensar, puxa, um livro por mês é muito tempo para se gastar num livro. Eu digo, é muito pouco, mas é suficiente para você ter uma compreensão de primeira ordem das Sagradas Escrituras. Então, comece por alguns livros, como, por exemplo, o livro de Neemias, livro de Jonas, livro de Marcos, que são narrativas históricas, que é fácil da gente observar, é fácil da gente penetrar na história. Então, escolha esse tipo de livro. Depois, pule para, por exemplo, 1 Coríntios, Filipenses, Tiago, 1 Pedro, que são cartas curtas. Né? Lembre, comece por cartas curtas. Essas cartas são curtas e são muito práticas. Né? Dá para você treinar a letra A e colocando em prática o OICA aí. Então comece por livros curtos e fáceis e use um mês para fazer tudo isso que eu falei. Leitura paciente, leitura repetida e os testes e as dicas que eu vou dar também. Então trabalhe com um livro por mês, mas lembre-se que um livro pode te trazer inúmeras informações. E vai trazer inúmeras informações. Em Atos 1:8 você viu quanta informação tinha ali. Só que não dá tempo em um mês para você fazer todas as observações. Então você precisa aprender a trabalhar com aproximação e afastamento. Tá? Então você precisa aprender a trabalhar com isso. Você precisa aprender a identificar no texto momentos em que você precisa dar um zoom na passagem. Tá? Você está lendo o livro de Gênesis, por exemplo. Aí você 50 capítulos, então é muita coisa. Se eu for fazer de forma assim bem sistemática o livro todo, olha, vai demorar muito tempo para fazer. Então eu preciso de uma lente de zoom. Em alguns pontos da história, você precisa dar o seu zoom. Por exemplo, em Gênesis, os primeiros 11 capítulos abrangem a história da criação do universo, a história do dilúvio e a confusão das línguas. Capítulo 11. Mas os próximos 39 capítulos cobrem apenas 4 gerações, que são lideradas por 4 homens: Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, nós já temos aqui, nesse pano geral do livro de Gênesis, uma ideia de onde nós devemos colocar o nosso zoom, a nossa lente. Tá? Alguns eventos aqui em Gênesis dignos de darmos um zoom. É óbvio que a criação. O capítulo 1 e 2 é um capítulo que você precisa dar um zoom. Quando você der um zoom dentro desse processo de um mês, escolha uma semana, trabalhe a criação. Tá? Dê uma ênfase ali na criação, pelo menos uns 3, 4 dias da semana, aí, dessa sua semana, dê uma ênfase na criação. É um evento muito importante sobre o livro de Gênesis. Um outro evento que você precisa dar zoom ali, digno de zoom, é o dilúvio. Capítulo 6 a 10. Depois, o sacrifício de Isaac, que é fundamental para compreendermos um pedaço da história da redenção.
Depois, a profecia de Jacó sobre os seus filhos no capítulo 49. Tá? Então, se você der zoom nesses aqui, nesses trechos, já vai te ajudar muito. Então, você dá o zoom, você se aproxima, depois você se afasta de novo e olha de uma visão panorâmica para o livro. Tá? Não dá em um mês para você trabalhar com um detalhe, mas dá para você dar zoom em pontos específicos. E por último, seja paciente com a leitura e consigo mesmo. Tá? Tenha paciência. Tá? Ninguém nasce sabendo. Você vai chegar lá, você precisa apenas se envolver no processo, você precisa praticar. Não tem jeito, se você não pratica, é que nem direção, né? Se você não praticar, você vai ser sempre um barbeiro, ainda que tenha alguns que continuam sendo barbeiros, né? Mas a gente precisa praticar, você precisa pôr em prática aquilo que você está aprendendo aqui. Se você sair daqui hoje, não ler a Bíblia pacientemente, não ler com atenção e não fizer os passos que vai ser dado, isso não vai mudar em nada a sua vida de leitura. Tá? Mantenha calma, seja paciente, não há outro caminho. Quando você mergulhar na palavra de Deus para estudar, relaxe e aproveite a experiência. A verdade de Deus está lá, você precisa encontrar ela, tá? Pacientemente. Então dê um tempo para si.